Olá, estudante, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a Andréa, sou a professora de arte aqui do Centro de Mídias do Acre e hoje nós vamos falar de uma arte diferente. Para começar, nós vamos iniciar visualizando aqui uma imagem. Então, vamos observar aí se vocês conseguem reconhecer que tipo de arte é essa. Então, vamos observar aí as formas, como que ela se compõe, né? A gente observa aí que existe aí uma transformação, mas existe também aí um padrão dessas imagens, né? Não é uma imagem figurativa, né, a qual a gente consegue associar alguma forma humana, animal, mas a gente observa aí que é uma arte que segue um padrão, né? Observando aí, a gente pode ver essas partes aí que compõem todo a obra de arte, toda a visualidade. Então, observem aí, vê se vocês conseguem identificar essa arte. Que tipo de arte é essa? Muito bem. Se você falou que é arte abstrata, você errou, porque nós estamos falando aqui que não é uma arte figurativa, a qual você consegue identificar, né, associar algum elemento da natureza, algum elemento do cotidiano, mas também não é uma arte abstrata, porque nós estamos falando aqui da arte fractal. Talvez você ainda não tenha ouvido falar, mas nós vamos conhecer que tipo de arte é essa. Então, vamos observar aqui uma definição do Gregório de Matos. O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Mas, se a parte o faz todo, sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Então, nós vamos observar aí que existe aí uma complexidade nesse tipo de arte, porque ela está diretamente ligada às somas de partes que fazem um todo, né? Então, está diretamente relacionada à matemática. Então, é muito possível que fractal é observável na disciplina de matemática, mas também existe um padrão a ser seguido, e essa estética que compõe esse tipo de arte, esse tipo da matemática, também é arte. Então, vamos observar aqui, continuando o conceito. A arte fractal. O fractal é o todo composto por partes, sendo a parte um todo e o todo apenas uma parte. Parece complexo a princípio. Processos interativos levam as partes comporem padrões de repetição. Então, a gente observou aí que uma das características, né, principal desse tipo de composição artística é o padrão. Padrões de repetição, que acabam formando figuras aparentemente complexas. Então, essas figuras, por conta desses padrões que se repetem, elas parecem ser complexas. A gente às vezes não sabe o que é uma parte da figura, o que é o todo da figura. A sensação de complexidade das estruturas é dada, normalmente, pela grande irregularidade das formas finais. Um fractal, portanto, se faz complexo pela repetição de padrões, a ponto de ser impossível diferenciar o que é a parte e o que é o todo, porque eles fazem parte aí de um conjunto só. Então, uma das características do fractal, da arte fractal, é a autossimilaridade. A autossimilaridade é a propriedade fractal pela qual um objeto ele é idêntico ou similar a uma parte de si mesmo. Então, esse objeto aqui a gente pode identificar, igual como a gente vê na figura, que cada partezinha que compõe o todo, ele é idêntico ou similar com o todo, né, com a figura que se pretende ali ser composta. Essa repetição de padrões em diferentes escalas, ou seja, em diferentes tamanhos, é fundamental para a estrutura dos fractais. Então, essa aqui é uma das principais
característica de uma arte fractal. Então, a gente pode observar fractais principalmente na natureza. Você vai agora pensar ao seu redor, né? Como que a gente pode estar identificando essa arte fractal? Principalmente na natureza, nas folhas, nas árvores. Então, enfim, vamos lá. As árvores são um exemplo de fractal presente na natureza, formado pela repetição de um processo geométrico simples. Ou seja, o processo geométrico ele é simples, porém ele vai tendo essa complexidade a partir da sua repetição. Então, observe essa imagem que está aí na tela. Ela segue um padrão de repetição em suas formas, né? A folha, o galho por inteiro, ele segue essa mesma forma, né, da folha aqui, e depois as próprias folhas pequenas vão seguindo a mesma forma, e dentro das folhinhas existe outra forma que também vai seguir aqui o mesmo padrão do macro. Então, essa repetição é que vai fazer aqui essa estética aqui da arte fractal, e a gente vai parar para observar que existe aqui uma partezinha que vai fazer parte do todo, né, que vai imitar a mesma composição do todo. A gente pode observar nas árvores maiores também, né? Por exemplo, o processo de formação das árvores consiste em sucessivas ramificações a partir do galho anterior. A cada ramificação, os novos ramos possuem comprimentos e espessuras menores em relação ao ramo do qual se originaram. Então, a gente pode observar aí na figura, né? Cada composiçãozinha aqui, né? Ela vai sendo somada e vai fazendo aqui a parte do todo, da árvore como um todo. Assim, as árvores se encaixam na nossa definição de fractais, objetos que apresentam a mesma forma quando observadas em diferentes escalas ou ordens. Isso também implica que as árvores apresentam autossimilaridade. Então, como a gente observou aí, é uma parte do todo, e a autossimilaridade é uma característica aí dos fractais presentes na natureza, aí que é o mais comum a gente observar na natureza. Existe arte fractal para além das inspiradas na natureza? Será que é possível, além das folhas, das árvores, das plantas que tem muito essa arte fractal, é possível a gente observar também a arte fractal sem ser inspirada somente na natureza? A gente vai ter um exemplo aqui de um artista, do Pollock. Nas décadas de 40 e 50, Pollock se notabilizou por fazer pinturas utilizando uma técnica chamada de gotejamento. A gente vai entender como que é essa técnica do gotejamento, né, do Pollock. Só observando aqui as suas pinturas. Uma pintura formada pela repetição de gotas em diferentes escalas. Não seria uma grande prova de autossimilaridade? Iteração, variação de escala culminando uma aparente complexidade? Então, a gente vai observar a arte do Pollock aqui, né? Onde a gente pode observar aqui, por exemplo, uma obra dele pronta, que está dividida aqui em duas partes, a parte A e a parte B. Sendo que, se nós observarmos essas duas partes, a gente não vai saber diferenciar ela do todo, né, depois de ela acabada, porque existe aí um padrão de repetição. Foi exatamente isso que o matemático Richard Taylor pensou. Em alguns anos após a morte de Pollock, começou a investigar as obras do artista. Então, a gente pode observar aí, né, que essas obras foram descobertas como fractais somente depois da morte do artista. Taylor realizou uma análise computacional dos quadros, dividindo cada quadro em várias partes de escalas diferentes. Na análise, percebeu que havia padrões de repetição,
tal que um dado fragmento da pintura se repetia por todo o quadro, variando a escala em até 1000 vezes. Ou seja, o quadro como um todo não poderia ser distinguido quanto o que era todo e o que era parte, pois uma parte, se ampliada, era semelhante ao todo. O quadro era um conjunto de partes que, ao mesmo tempo, eram partes e eram todo. Então, a gente tem o exemplo aí de duas partes, né? Que, se a gente for observar, é a mesma coisa da tela por inteiro. Então, existe aí um padrão de repetição com essa técnica do gotejamento. Vamos observar um vídeo dessa produção dessa técnica pelo próprio Pollock. Muito bem, essa técnica do Pollock se chama-se gotejamento. Como vocês observaram, existe aí, parece simples, mas existe aí uma complexidade, por conta que, né, embora sejam os movimentos repetitivos, existe ali um padrão das gotas, né, que formam um todo e, ao mesmo tempo, esse todo formam várias partes que podem também ser confundidas e são iguais ao todo. Certinho? Então, vamos continuar aqui. Fractais no corpo humano. Existem também fractais no corpo humano que seguem essa mesma estética de padrões, mesma estética de repetição, aí como a gente pode observar nessas duas imagens, né? Que a gente também, se a gente prestar atenção, existem outras formas de a gente prestar atenção nesses fractais na natureza, na própria arte mesmo e também no corpo humano.
Dito isso, vamos aqui para a nossa atividade, para a gente analisar um pouco sobre o vídeo que a gente acabou de observar e sobre a técnica do Pollock, certinho? Vamos acompanhar aí comigo a pergunta. O artista norte-americano Jackson Pollock desenvolveu, nas décadas de 1940 e 1950, uma técnica conhecida como dripping, gotejamento, na qual deixava a tinta escorrer ou pingar sobre a tela, criando padrões aparentemente caóticos. Anos depois, o matemático Richard Taylor identificou nessas obras características de autossimilaridade, ou seja, característica da arte fractal, e repetição de padrões em diferentes escalas. Então, essas aqui são, né, a semelhança que tem a arte do Pollock com a arte fractal, elementos típicos da geometria fractal. Com base nesse contexto, a arte de Pollock pode ser considerada fractal por quê? Letra A. Apresenta uma organização simétrica e previsível que garante equilíbrio visual e regularidade formal. Será que sim ou não? Letra B. Utiliza padrões geométricos simples e estáticos, que se repetem sem variação de escalas. Então, a gente pode analisar essa alternativa aqui, que existe sim ali um padrão, uma variação de escala e um padrão, certo? Então, essa aqui não é a resposta correta. Letra C. Expressa a ideia de caos absoluto, sem qualquer padrão identificável. Embora a obra ela traga ali essa sensação de desorganização, no final da obra a gente consegue observar um padrão, sim, identificável. Letra D. Evidencia repetições de formas semelhantes em diferentes escalas, onde cada parte se relaciona, sim, com o todo. Então, basicamente, é a ideia da arte fractal, essa repetição a qual se comunica, né? Conversa ali com o todo. Letra E. Rompe completamente com a natureza, afastando-se de qualquer referência à estrutura natural. Então, a gente observa aí que ele faz a arte dele de forma muito orgânica, porém, seguindo, sim, um padrão. Então, a nossa alternativa correta aqui vai ser a letra D. Evidencia repetições de formas semelhantes em diferentes escalas, onde cada parte se relaciona com o todo. Então, aí a arte do Pollock tem tudo a ver com a arte fractal também. Dito isso, vamos para o nosso recapitulando aqui sobre a nossa aula, que é um pouco complexa, mas agora eu acredito que deu para entender basicamente o que é essa arte fractal. A arte fractal está presente na natureza, na arte digital e no corpo humano. Então, a gente observou aí que a arte fractal, ela pode ser observada, né? E também ela pode ser construída através aqui da arte digital também. Padrões infinitos e autossimilaridade, ou seja, ela segue um padrão aqui. Construção e complexidade infinita. A geometria fractal descreve formas complexas. Então, ela geralmente traz essa coisa simples, né, aparentemente, mas no final ela vai ter essa complexidade, sim. Dito isso, vou finalizando por aqui. Espero que você tenha entendido o que é basicamente essa arte fractal, que ela é muito mais entendível, né? Ela é muito mais visual do que conteudista, né? É mais difícil de explicar, mas visualizando a gente consegue entender melhor. Obrigada pela sua atenção e até a próxima aula.